Então vamos lá. A gente falou aí, né? Começamos a falar um pouco sobre o processo de formação do Novo Testamento. Nós falamos do período intertestamentário. Numa próxima aula, eu vou falar para vocês sobre o processo de canonização, né, dos textos do Novo Testamento, a escolha dos textos, né, o concílio, né, que foi canonizado esses textos. Mas hoje eu queria falar sobre a formação dos quatro evangelhos. E a gente tem um entendimento, principalmente, sobre como os textos sobre Jesus eles foram sendo formados. E isso nos ajuda a entender também o próprio processo de canonização, porque é um processo que foi feita a escolha de vários livros, né? E muitas vezes as pessoas pensam que só tem quatro evangelhos. Na verdade, existem mais de 70 evangelhos, mas esses que nós temos na nossa Bíblia foram entendidos como canônicos. Os critérios a gente vai ver, né? Tinham que ser escritos antes do primeiro século, tinha que ter aí, né, ser escrito por um apóstolo, né, ou pelo menos a maioria das pessoas acreditar, né, que tenha sido escrito por apóstolo, tinham que ser escritos em grego, né, também era um outro detalhe, e várias outras questões que a gente vai ver aí nas próximas aulas. Hoje eu queria falar algo que nos ajuda a entender um pouco o que como são as histórias contadas nos evangelhos. Por quê? A gente tem várias histórias nos evangelhos que são parecidas, mas que também são diferentes. Então, pensando, por exemplo, na crucificação de Jesus. No Evangelho de Mateus é contado de uma maneira, no Evangelho de Lucas é contado de outra maneira. A gente tem um livro que é chamado Sinopse dos Evangelhos, esse aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os textos dos Evangelhos e botar um do lado do outro. E aí dá para comparar, né? Você vai tendo uma ideia aí de como são semelhantes e como são diferentes, né, os livros dos outros. E por que essas histórias são diferentes? Outras histórias que você pode pensar, né, as parábolas, a genealogia. Então, esses livros eles vão apresentar diferença quando vai contar esses eventos. Por quê? Por causa mais ou menos desse esboço que eu montei aqui para vocês. Vamos pensar na história das bem-aventuranças. Então, a gente tem o fato, que é aquele momento onde Jesus ensina sobre as bem-aventuranças. Então, aí eu tenho o fato acontecendo. Agora, entre o fato e o texto ser escrito, eu tenho a tradição oral e a tradição escrita. Entre o fato e o texto, eu vou ter uma caminhada. E isso vai me levar a um processo de produção diferente. Por quê? Porque quem produz o texto vai ouvir uma tradição oral, vai ouvir uma tradição escrita, diferente de outro que produz o texto. Então, no caso, o Evangelho de Marcos, que segundo a maioria dos autores, né, teve como fonte Pedro, né, Marcos, para escrever o seu Evangelho, ele ouviu de Pedro, ele vai ter uma narrativa diferente do Evangelho de Mateus, que, segundo alguns, não foi escrito pelo apóstolo Mateus, mas por um grupo de seguidores dele. Então, obviamente que o Evangelho de Mateus vai ter alguma diferença no Evangelho de Marcos. E assim por diante. Então, no caso de Lucas, né, que não foi apóstolo de Jesus, não foi, né, não esteve ali junto de Jesus ali, né, como os outros apóstolos, nem Marcos e nem Lucas, né, foram apóstolos de Jesus. Lucas vai escrever o seu evangelho e o livro de Atos baseado em pesquisas, né, em histórias, em tradições que ele ouviu. E o que é essa tradição escrita, por exemplo? Alguns autores falam de uma fonte que.
que eu até botei aqui, ó. O que seria essa fonte aqui? Que é Quelle em alemão, que significa fonte. Então, em português é fonte, fonte, né? Seria uma espécie de histórias comuns, né? Então, todos os evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas, beberam nessa fonte comum. João não. Por isso que evangelhos sinóticos, os evangelhos sinóticos são apenas esses três. Porque o evangelho de João, ele diferencia muito, né, dos outros três evangelhos. Sinóticos por quê? Ao olhar eles junto, nós temos uma ideia melhor do seu conteúdo. Então, essa tradição escrita, ela viria, então, de textos que foram sendo escritos sobre Jesus ao longo do tempo. Agora, só para você ter uma ideia, né? Vamos botar aqui uma espécie de linha do tempo. Jesus nasceu no ano 0, né, entre aspas. Morreu no ano 33. Segundo alguns autores, o Evangelho de Marcos foi escrito aproximadamente em 64. Então, imagina o seguinte: entre a morte de Jesus e o primeiro evangelho ter sido escrito, eu tenho uma diferença de 30 anos. Quanta coisa foi surgindo aqui nessa tradição oral? O que é a tradição oral? Um conta para o outro, um fala uma coisa, um conta de um jeito, um viu de uma maneira. Né? É igual você ver um acidente de carro. Né? Cada um vai falar de um ponto de vista. Você vê um evento, cada um vai falar de um ponto de vista, de uma maneira. E aí disso vai surgindo as tradições orais e também as tradições escritas. Textos que as pessoas vão escrevendo. Então, Marcos seria o primeiro evangelho a ser escrito. Ele é o mais curto, é o mais objetivo. Então, a maioria dos autores entende que ele, né, foi o primeiro a ser escrito. Mateus e Lucas, para escrever os seus evangelhos, eles leram o de Marcos também. Mateus e Lucas, né, um leu o outro também para escrever. Isso vai fazer com que, nesses evangelhos, eu tenha histórias parecidas e histórias diferentes. É por isso que um livro como esse aqui, hoje em dia, ele é menor, né? Essa sinopse dos evangelhos, ela é apresentado num livro menor. Mas, por isso que você vai ter histórias parecidas e histórias diferentes, certo? Vamos pensar aqui, ó, eu falei sobre a questão dos ladrões na cruz, né? Em Mateus e Lucas, nós temos relatos diferentes, né, sobre os malfeitores. Por exemplo, em Lucas, a gente lê assim, ó, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo, e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal. E aconteceu que Jesus e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E aí responde Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em Lucas, um blasfema e outro defende. Agora, no Evangelho de Mateus, a gente tem: e foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, né, memeando a cabeça. Tu destruiu o santuário, salva-te a ti mesmo. De igual modo, os principais sacerdotes, salvou os outros, salva-te a ti mesmo. Né? Rei dos judeus. Confiou em Deus, pois livra agora. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Então, olha só que interessante. No Evangelho de Mateus, os 2 ladrões
né, estão ali blasfemando com Jesus. No de Lucas, não. Um blasfema e outro defende. Quantas vezes Jesus foi crucificado? Uma vez só. Quantos ladrões são crucificados ali, né? Que é mencionado? 2 ladrões. Então, por que Mateus conta de uma maneira e Lucas conta de outra? Ah, a Bíblia está mentindo? Não. A fonte de Mateus foi uma, e a fonte de Mateus foi uma, e a fonte de Lucas foi outra. Então, cada um desses autores, ao escrever suas histórias, eles buscaram escrever baseado, né, nas tradições orais e escritas que tinham à sua disposição. E isso, né, vai fazer com que cada um escreva de uma maneira. O Evangelho de Marcos nem traz essas questões, né? Ele vai trazer assim, ó, também os que com ele... Não, o Evangelho de Marcos vai dizer, ó, também os que com ele foram crucificados o insultavam, né? Já é bem curto, bem direto. O de Lucas que vai diferenciar. Então, ó, Mateus, Marcos e Lucas vai aí ter diferença. Por quê? Por causa da fonte que cada um está bebendo. Isso acontece, obviamente, nos evangelhos. Nas cartas de Paulo a gente não tem, porque Paulo é o único autor. Agora, em relação aos evangelhos, a gente vai ter essas semelhanças e diferenças, porque eu tenho várias pessoas escrevendo sobre Jesus. E isso, obviamente, vai gerar problemas. Fora isso, a questão das datas, né? Alguns colocam o Evangelho de Mateus, né, entre 70 e 80, o de Lucas, né, perto de 80. Então, são textos que estão longe do fato. Então, ó, Jesus morreu, viveu e nasceu aqui. Marcos está aqui, Mateus está aqui, mais ou menos, né? E Lucas está aqui. É tudo aproximado, tá? Entre 70 e 80. Então, tudo isso vai me gerar diferença nos relatos, nos escritos. E quando a gente vai estudar os evangelhos, ter essa noção é importante. Outra coisa que é bom você lembrar: quando esses evangelhos foram escritos, eles não estavam sendo escritos como Bíblia sagrada. Eles eram textos escritos para aquelas comunidades que estavam ali presentes. Então, ninguém estava muito preocupado, né? Assim, vamos escrever isso, porque daqui a 2000 anos vai ter gente que vai ler. Não, eles estavam querendo orientar aqueles grupos ali iniciais, né? Os grupos que estavam ali querendo saber um pouco mais sobre a missão de Jesus, sobre a pessoa de Jesus e assim por diante. Então, esse caráter que às vezes a gente tem da escrita, né? Repetindo algo que eu sempre falo, a Bíblia não é um livro de história, é um livro de fé. Os evangelhos, eles não são um relato biográfico, né? A gente está falando muito isso nessas primeiras aulas, porque muita gente, quando lê os evangelhos, acha que vai saber tudo sobre a vida de Jesus. Na verdade, a gente não sabe nada sobre a vida de Jesus, porque nós não temos uma biografia dele. Os evangelhos são um relato de fé, são um relato sobre a missão de Jesus. Então, até a maneira como é escrito, isso diferencia, porque evangelho, ele é um gênero literário que representa a proclamação dos apóstolos. Qual era a proclamação dos apóstolos? Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Então, você vai ver que os evangelhos vão seguindo essa sequência. Então, a preocupação de quem escreveu é apresentar Jesus para aquele grupo específico. Marcos é escrito para os romanos, Mateus para, né, aqueles que eram de origem judaica, e Lucas tem uma perspectiva mais ampla, para judeus e não judeus, né? Para os grupos, digamos assim, marginalizados, né? Mulheres, os pobres. É um evangelho que amplia mais o seu alcance. Então, quando a gente vai ler
nesses primeiros livros do Novo Testamento, a gente tem que ter isso em mente, porque senão você pode cair no erro de muita gente de achar que os evangelhos estão mentindo, estão se contradizendo, tem histórias que estão erradas, outras mais certas. Não é isso. É que a fonte que cada um desses escritores bebeu é diferente. Fora isso, tinha o seu objetivo. Cada um tinha um objetivo, né, diferente. Marcos quer apresentar Jesus como Salvador. Mateus quer apresentar Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento. E Lucas quer apresentar Jesus como aquele que veio salvar a todos, né? Independente da nacionalidade, da etnia, do gênero, Jesus é o Salvador de todos. Então, esses objetivos e as fontes diferentes vão gerar, né, essas diferenças nos escritos. Um outro detalhe importante também é que a ordem, né, do Novo Testamento ela é teológica, não cronológica. O primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi 1 Tessalonicenses. Ele foi escrito aproximadamente em 50 depois de Cristo. Paulo é o primeiro escritor do Novo Testamento. Mas por que a ordem é Evangelhos, Atos, Cartas e Apocalipse? Então, ó, o Novo Testamento começa com a história, com a missão de Jesus, com a igreja, né, que é o livro de Atos, a orientação para essa igreja, que são as cartas, e o final dessa igreja, que é quando ela vai ao céu, que é o texto de Apocalipse. Então, essa ordem ela vai ser, então, teológica e não cronológica. Por isso também, esse é um detalhe que a gente tem que entender que é importante. Então, nessa distância entre o fato e o texto, muita coisa acontece nesse meio. E aí a gente vai ter essas questões diferentes. Há um outro documento, né, que alguns autores vão chamar de logias de Jesus. Vem de atos ou ações de Jesus, né? Logos é ação, verbo, né? Então, alguns vão dizer que fora a fonte que existia algum outro documento, isso é teoria, tá? Porque ninguém encontrou, pelo menos até hoje, nenhum desses documentos. Mas o pessoal teoriza que pode ter um outro documento chamado Atos de Jesus e também que os evangelhos, os 3 evangelhos sinóticos, tenham aí se baseado neles, né, para poder escrever aí os seus textos, certo? Deu para entender alguma pergunta, alguma dúvida, algum esclarecimento aí nisso aí que eu mostrei para vocês? Tranquilo? Então vamos seguir. Alguns materiais para ajudar a entender esse processo, né? Esse aqui, que eu já mostrei, que é a sinopse. O outro, esse aqui é um comentário sobre os 4 evangelhos, como ler a Bíblia, né? Esse aqui do Isidoro Mazzarolo, né, que é um livrinho, é uma introdução sobre a Bíblia toda, mas ele faz um bom resumo, né, dos evangelhos, principalmente dessa questão dos evangelhos sinóticos, também é muito bom, né? A gente tem em mãos. Esse livrinho aqui, ó, do Joaquim Jeremias, que alguns já têm aí, Jerusalém no Tempo de Jesus, ajuda a entender um pouco, né, do que estava por trás de algumas falas de Jesus. E comentários, gente, comentários como esse aqui, que também é do Isidoro Mazzarolo. Esse aqui é de Mateus, né, mas comentários exegéticos, né, vão nos ajudar também
a entender um pouco desse esboço, né, de como esses textos chegam até nós e de que maneira isso vai impactar a mensagem. Vou te dar um exemplo, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, das bem-aventuranças, as bem-aventuranças de Mateus, eu já falei isso em outras aulas, vou repetir, porque é um bom texto para a gente lembrar disso. Lá em Mateus tem uma bem-aventurança que diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em Mateus, a ideia é: se você quer ir para o reino dos céus, você tem que ser assim. Então, ele vai usar a expressão pobres de espírito, que é a ideia de humildade, que é a ideia de desapego. Se você quer entrar no reino dos céus, você tem que ser uma pessoa desapegada, humilde. Você não pode ser apegado ao ego, ao status, ao poder, ao dinheiro, às posses, mas você tem que ser uma pessoa desapegada. Humilde de espírito significa isso, ser uma pessoa desapegada. Por que Mateus vai apresentar essa bem-aventurança dessa maneira? Porque o judeu achava que, por ser judeu, ele já estava salvo. Então, isso é um apego, né? A etnia, né? A tradição, a religiosidade. E aí, Mateus vai apresentar a fala de Jesus, dizendo que o reino de Deus é para os desapegados. Lucas já está escrevendo para quem? Para aquelas pessoas que não tinham dinheiro, não tinham posse, que eram menosprezadas pelas classes sociais mais altas. Né? Lucas já escreve para os marginalizados. E aí ele vai dizer: bem-aventurados os pobres, porque dele é o reino dos céus. O público de Lucas é pobre, não tem dinheiro, não tem posse, não tem bens, não tem status. E naquela época, assim como hoje, muitos achavam que ser pobre era uma maldição, era um castigo de Deus. Você não podia ser pobre e abençoado por Deus, porque naquela época, assim como hoje, muita gente achava que ter dinheiro era a bênção de Deus, não ter dinheiro era maldição. O que não tem nada a ver, a gente sabe disso, tem muita gente aí que tem dinheiro, mas tem porque roubou, porque enganou, né? Porque está aí, é fruto de corrupção, de engano e muitas outras coisas desse tipo. Então, o Evangelho de Lucas vai apresentar essa bem-aventurança para esse grupo que era marginalizado. Por isso que ele vai dizer: bem-aventurados os pobres. Então, se você está num grupo, né, sua igreja, tem muita gente humilde, muita gente simples, está sofrendo aí com o desemprego, está com o nome no SPC, no Serasa, está, né, comendo, né, de maneira limitada, e de repente ela acha que isso é castigo de Deus. Não consegue perceber que isso é fruto da política econômica, né, nacional, que é opressiva, não consegue entender que isso é fruto do desapego, né, dos políticos que não estão interessados em realmente ajudar a população. E aí você vai e trabalha essa bem-aventurança para mostrar que o reino de Deus não faz diferença entre pobre e rico. Que o reino de Deus não está preocupado se você tem dinheiro ou não. Mas o reino de Deus é para todos, inclusive para o pobre. Então, apesar de você não ter dinheiro aqui, isso não quer dizer que você não é importante para Deus. Então, eu posso usar essa bem-aventurança de Lucas para esse grupo. Agora, eu estou lá numa igreja grande, rica, arrogante, soberba, onde as pessoas acham que por terem dinheiro, status e poder são melhores do que os outros, o céu delas vai ser melhor. Aí eu uso Mateus para dizer que o reino é dos desapegados, que não importa se você tem dinheiro, não importa se você é juiz, dono de empresa, se você tem muito dinheiro, né? Isso para Deus é irrelevante. Então é preciso ter um espírito desapegado, uma mente, um coração desapegados. Então, essas diferenças nos ajudam a trabalhar esses textos até de acordo com o grupo que a gente tiver, né, aí envolvido, né, estiver lidando aí diretamente. Essa é uma boa maneira de entender o porquê dessas diferenças e também a importância delas, né, porque isso aí não está aí por acaso.
Então, vale a pena, né, ao estudarmos esses textos, entendermos por que são diferentes e isso nos ajuda na aplicação, certo? Bem, é isso aí que eu tinha que falar aí com vocês hoje aí, em termos de conteúdo. Eu acho que é um detalhe importante. Eu vou mandar mais um material para vocês, mas essa fala é para a gente assim, poder massificar bem, né, essa ideia dos evangelhos sinóticos, desse processo de formação. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa em relação a isso que a gente conversou? Para mim tá de boa. Eu, eu entendi, mas eu peguei, pô, minha bateria acabou, cara. Eu tava na rua, tava chegando em Ah, casa. tá. Não, mas está gravado, está gravado. Fica aí vê a gravação. Beleza. Depois eu Eu mando lá tava pro grupo. fazendo dois testes de som, quando eu fui falar, o troço Eu vi, aí caiu, eu falei, deve ter acontecido alguma coisa aí que ele saiu aí. tava na Transolímpica, aí cheguei em casa já. Ah, tá Mas beleza, tranquilo. bom, a percepção aí do que você falou e colocou. Na verdade, isso acontece até hoje, né, Ricardo? Até hoje, como você mencionou, Sim. essa distinção, vamos colocar, diferenciação social, infelizmente, Ah, sim, é. Isso é característico do humano, né? Lamentavelmente, é característico da humanidade, né? não me entenda mal, mas você sabe, pô, a tua igreja é o quê? Shangri-La. Aí você É. pega, vamos fazer um intercâmbio aqui com a igreja Atitude da Barra. Cara, Nem vai, irmão. nem Nem resiste a vai. isso, né? Entendeu? Aí, tipo assim, É, aí o cara, pô, para chegar na igreja tem que chegar. Cara, é impossível as pessoas não perceberem. Você chegar lá, sim. pô, sem grife, sem um bom perfume, sem uma boa indumentária, Nem vão ouve, não dá criticar. nem valor, né? Entendeu? É a E, ó, característica. isso não acontece só em diferença de bairro, não. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas eu fui dar uma palestra em Nova Iguaçu, numa congregação de um ex-aluno meu. Esse aluno até morreu, ele era pastor, morreu na época da Covid. Eu fui lá dar uma palestra o dia todo. Aí eu fui de sandália, eu gostava de usar aquela sandália estilo franciscano, né? Só que hoje está caro pra caramba, então não compro mais. Eu Mas tenho eu as tava com antigas. aquelas sandálias, camisa polo, calça jeans. Aí cheguei lá, dei a palestra, parte da manhã, fui almoçar com o pessoal. Na hora do almoço, veio o irmãozinho e falou assim: Ah, pastor, queria pedir perdão, porque eu olhei para o senhor assim, eu não dei nada para o senhor vestido dessa maneira, mas, pô, seu conteúdo foi muito bom, né, tal. Eu falei, tá bom, irmão, tranquilo, não tem problema não, isso acontece, é bom que a gente vai vivendo e aprendendo. Mas assim, ó, a congregação era num lugar pobre, longe, dentro de Nova Iguaçu, e o cara me avaliando pelo meu tipo de roupa, entendeu? Então, assim, lamentavelmente, isso é natural do ser humano, independente É, de onde ele mora, se tem dinheiro ou não, né? Esse é o grande desafio nosso. Quando a gente É, fala do evangelho, aí as pessoas, né, falam, não, né, a gente vê o coração, não vê. É nada, o ser humano é isso aí, o ser humano é podre. os verdade. evangelhos sinóticos já começavam Deixa. especialistas. Ou foi mal, Alessandro? Foi mal. Não, É, de boa, não, porque vocês estão na empolgação. Deixar uma frase que eu senti no coração no começo, quando eu estava congregando, né? Em mundo de belo, quem é bonito é feio. Eu tô muito. é por aí, é isso É aí. por esse caminho. Aí eu comecei a mastigar, cara, conforme a música, conforme o cardápio ia vindo, perdão, né? Ou dançar conforme a música, né? Ia embora. É Mas a isso aí, é frase que mais me complicado. marcou com relação a essas oscilações foi essa. Em É. mundo de E belo, quem é assim, a gente bonito é tem que feio. entender que isso é natural. Não adianta você falar assim, ah, vou sair da igreja, que a igreja. Cara, onde tem o ser humano vai ter isso. Então, não tem como. A gente tem que pregar contra isso, né? Eu acho que a gente não pode se acostumar, mas entender que é uma realidade. Mas pregar sempre contra isso, porque isso e o evangelho não combinam. Né? Mas, Não, lamentavelmente, a gente vê que é natural, né? o problema é que isso às vezes é alimentado, é o que você está falando. Às vezes Entendeu? É isso que a gente não pode fazer, entendeu? A gente não pode alimentar isso. Esse é o desafio.
a história do irmãozinho que dá uma oferta na igreja e pode fazer o que quiser, manda na igreja. Exatamente, exatamente. É Podemos movido pelo dinheiro, entendeu? É isso perder esse aí. vídeo, mas vamos embora. Vivendo e aprendendo. Será que a gente consegue? Consegue, né? Cara, Mas eu vou mudar botar. não vai mudar. Assim, eu acho que vale a pena a gente fazer diferente. Agora, mudar mesmo só no céu. Porque aqui isso sempre vai ter. Onde tiver ser humano, sempre vai ter isso, né? Lamentavelmente é a realidade. É verdade. Beleza, então. Beleza, Obrigado aí. galera. Então, Valeu, valeu. conteúdo, a gente fica com isso aí hoje. Daqui a pouco eu mando a aula lá para vocês. Aí mando a foto dos livros também, se interessar. O material que tiver em PDF eu mando lá também. Aí vocês dão mais uma lida aí, mais uma pesquisada. Acho que vale a pena aprofundar. E aí, as próximas aulas, a gente continua aí o debate aí. Valeu? Beleza. Maravilha, professor. Uma ótima Valeu, noite aí, gente. ótima noite, gente. Tchau, tchau. Valeu. Bom descanso aí. Ei, Ricardo, Ah, só mais parecia professor hoje mesmo, hein, cara. Montou gráfico e tudo lá e pô, pegou. engraçadinho. Eu só não montei slide, eu botei no quadro. Qual a diferença, cara? Cara, Bobão. para Hoje eu fui professor à moda antiga, professor moderno usa slide, entendeu? glória. É, vai, o tradicional. Valeu, galera. Valeu.